Olá pessoal, estamos aqui para fazer o nosso FAQ número 3. Primeiro de tudo, então, a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com suas perguntas. A gente ficou um tempinho distante, mas enfim, estamos aqui novamente, né? A gente está com o objetivo de tornar mais frequente esses vídeos, bem como outros vídeos de temas únicos, disponibilizar mais palestras também, esse tipo de coisa. Então, não percam, que tem muita coisa já na planilha, é só colocar em prática que vai ser muito legal. Uma coisa legal também de se comentar, a gente deixa até na descrição do vídeo, mas é importante comentar, é que a gente não tem a pretensão de trazer respostas com ponto final, né? Exato. A gente traz o que a gente conhece, que a gente estuda e reflete, né? Até mesmo busca de fontes confiáveis, porém, a gente não quer colocar um ponto final. O próprio codificador da doutrina e, na verdade, todos os grandes mestres e influenciadores intelectuais e morais, eles mesmos já traziam, né? E trazem, inclusive, essa postura humilde mesmo. Tipo, estamos aqui para contribuir, mas sempre tenham um filtro, sempre usem um filtro, né? Sim. Não é uma verdade absoluta. Questionem mesmo. Coisas que tiverem que buscar outras referências, inclusive recomendamos muito, né? A gente é só um meio de divulgação, mas a gente fica feliz em estar contribuindo e estar se conectando com a espiritualidade para esse trabalho. Então vamos lá? Vamos lá, então. Nós podemos prever o futuro através da projeção astral? Legal. Tem algumas perguntinhas que estão aqui que a gente deixou já nos destaques lá do Instagram quando a gente abordou o tema, né? Acho que é até legal, antes de responder essa pergunta, bem resumidinho, falar o que é a projeção astral, porque a gente sabe que tem gente que, né, acompanha a página, já tem algum vínculo com estudos sobre desde a espiritualidade mais religiosa quanto uma espiritualidade mais científica. Então acho que... E tem gente que está começando agora, ou por curiosidade, ou por algum contato, enfim. Então acho que é legal pelo menos a gente falar para quem está chegando agora, e tem gente que nunca ouviu a palavra projeção astral, às vezes até já sabe o que é, mas com outros termos, né? Sim, é verdade. A projeção astral é um fenômeno que ele era muito estudado há milhares de anos atrás já, e ele era encarado de uma maneira muito esotérica, assim, quase como se fosse uma mediunidade, como se fosse algo para escolhidos e tudo mais, né? E o conhecimento, e graças a Deus mesmo, que pesquisadores cientistas, inclusive, começaram enfim, observar os fenômenos da projeção astral e perceberam, então, conseguiram catalogar entre as diversas formas de projeção, né? De maneira resumida, dá para falar, então, assim, a projeção astral é um fenômeno completamente natural, que acontece nada mais é do que o desprendimento seguido da projeção astral do corpo físico. Então nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual, né? Ou corpo astral, por isso projeção astral. Então onde o corpo espiritual ele se desprende do corpo físico, normalmente por sono, por meio do sono, pode ser também, em raros casos, por algum momento de transe, né? Até mesmo mediúnico, por um relaxamento muito profundo ou causado por magnetismo, como é utilizado na apometria, por exemplo, né? Uma grande emissão de energia para o corpo espiritual da pessoa para tratar algum trauma, alguma coisa a nível além físico, né? Sim. Então a projeção astral é esse desprendimento, onde a gente acessa o plano astral com o nosso ser mais completo, né? Que é o nosso espírito, de fato. Isso. Então, né? Agora eu vou repetir a pergunta. Sim, então através, né, da projeção astral, de uma projeção, já que a gente consegue estar, isso não é uma regra, né, isso depende de vários fatores, mas já que às vezes a gente consegue estar em contato com a espiritualidade, né, acessando o plano astral, né, então a gente consegue prever o futuro através disso. Tem muito misticismo em cima de qualquer assunto que se fala de espiritualidade ou de fenômenos paranormais. A gente prefere até falar assim porque o sobrenatural não existe, né? O próprio livro dos médiuns trata disso de uma maneira muito maravilhosa, assim, no nosso ver.
sobrenatural, como assim? É um fenômeno completamente natural, então a gente não pode dizer que é algo sobrenatural, né? Os fenômenos paranormais, quer dizer, que estão além da compreensão puramente materialista, né? Então, como tem muito misticismo, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente enxerga que faz mais sentido quando se fala de futuro é o seguinte: o futuro, diferente do passado, ele não é algo concreto, não é algo já 100% pré-determinado. O que existem sim são possibilidades mais prováveis ou menos prováveis, mais distantes ou mais perto de acontecerem. Então, dentro dessas probabilidades, a gente pode estar acessando, seja de maneira individual ou por intermédio da espiritualidade mesmo, alguma dessas possíveis realidades que vão ocorrer. Entende? Tem muitas variáveis envolvidas aí. Normalmente o que acontece são premonições no sentido de que algum parente vai desencarnar. Isso nada mais é que as pessoas enxergam como uma premonição, né? Isso. É a espiritualidade mesmo já preparando. Eles deixam uma imagem, é como se fosse um arquivo que eles colocassem no nosso plano mental, aqui na região superior do nosso corpo astral até mesmo, essa informação, né? Que o desligamento vai ocorrer, que vai ter esse distanciamento, aqui no plano físico no caso, e a gente carrega essa informação, isso acontece. E também, só para complementar, ocorrem muitas situações, tem muitas pessoas que veem como uma forma de prova isso, né? Posso falar que eu tenho na minha família o meu pai, que ele teve várias experiências disso, e aí quando a pessoa falava, ou seja, quando ia tentar tirar vantagem disso, não acontecia. Tem muitos relatos de várias pessoas que falam que tiveram visões que tal coisa ia acontecer, quando elas falavam, especialmente com o objetivo de tirar algum proveito disso, não acontecia. Então é quase que uma prova, uma maneira da pessoa saber o que vai acontecer, mas tentar tirar um bom proveito disso para o coletivo, entende? É uma prova assim, de manter a boca fechada ou de ver, auxiliar alguém, mas de maneira indireta, nesse sentido, sabe? Esse tipo de coisa também acontece. E eu acho legal falar aqui nessa questão, né? Às vezes quem perguntou tá precisando de alguma orientação, alguma coisa, a gente pode pedir, sabe? Ao contrário do que muita gente pensa, ou eu vejo até numa fé cega que acha que a gente só deve ficar quieto, sem questionar, sem pedir nada. Eu acho que a gente pode pedir. O pedir e ter a resposta são coisas diferentes, né? Ou o pedir e vir a resposta que a gente quer também são coisas diferentes. Então, eu aprendi anos atrás a sempre pedir, né? Então, eu acho que a gente tem que saber como e o que e pra quê, né? Mas isso é outro assunto. É verdade, se o propósito for genuíno, as respostas podem vir, por que não? Eu acho assim, não tem problema nenhum, né? Às vezes tá em dúvida, poxa, será que eu continuo nesse emprego ou aceito aquela proposta de outro? Será que eu devo aceitar aquela mudança para outra cidade? Coisas que a gente, né, às vezes gostaria de ter um pouquinho mais de certeza. Que tá tudo ali, aqui dentro, né? Até porque à noite a gente é intuído todos os dias. E trazer a rememoração não é fácil, né? É um assunto bem complexo também sobre a rememoração. Mas assim, pede com o coração aberto, falando do seu propósito, por que você quer saber aquilo, que a resposta vem. Às vezes tu simplesmente vai acordar, e eu digo isso por experiência própria, tu simplesmente vai acordar e tendo aquela certeza que tu não teve há um mês, assim. E do nada, sabe? Uma certeza. E naquele dia, naquele decorrer do dia, tudo vai contribuir com a tua resposta, sabe? Às vezes tu se acessou, né? Que tava ali numa programação já meio que pré-determinada. E às vezes um amigo teu espiritual te aconselhou, né? E às vezes a gente não vai lembrar da conversa, mas a gente acorda com o sentimento. Então, não custa pedir, desde que seja para algo, pro bem, né? E uma coisa que alguém, eu acho que buzinou aqui no ouvido agora é o seguinte, de toda maneira, como o futuro são possibilidades, ou seja,
Elas são possibilidades do que eu faço hoje, depende exclusivamente do presente. E Sim. o passado já foi. Nem vamos entrar muito nesse assunto, né? Isso dá para filosofar horas, assim. Mas o que a gente tem é agora, aqui e agora. Então, o que a gente fizer aqui e agora vai determinar o nosso presente acima de tudo. Então, o que eu faço agora vai tornar mais distante ou mais próximo, né? Mais possível ou menos possível, um futuro mais brilhante, mais pacífico, ou um futuro mais caótico, por exemplo, né? Poder está aqui agora. Então, já vem seguindo, né, essa linha do assunto. A próxima pergunta: podemos vivenciar alguma experiência passada em projeção? Acho que aqui quis dizer de vida passada, né? Isso. Vivenciar. É que assim, no plano astral existem tecnologias tão avançadas que eles conseguem meio que simular com que a gente sinta tudo daquele momento que aconteceu na vida passada. Vivenciar de fato, não dá para botar um ponto final, óbvio, mas é muito discutível. Algo que já foi vivido vai ser vivido de novo? Não Acho sabemos, que, mas às vezes, o que pode ser... é só para trazer na memória, É a vivência, né? Porque tudo que tu faz um resgate, às vezes, o resgate, uma memória, ela pode trazer emoção, né? Ela traz tanto a dor, a felicidade, o que tu sentiu na pele. Às vezes, um resgate pode ser tão intenso, e isso a gente diz... né, pode ver até em hipnoses que as pessoas fazem para... esses processos de retrocognição, acho que é o nome. Tem experiências, né, em rituais, que muita gente consegue trazer coisas de vida passada, então, e parece uma vivência. Não é porque tu reviveu, só que tu trouxe tão forte, tu teve aquele filme, porque assim, tu viveu, né? Então, o teu espírito passou por aquilo lá. Então, quando lembra, aquilo tá tudo na tua caixinha, tá aqui dentro. No corpo. Todas as células perispirituais carregam essa memória de tudo que já foi vivido, né? A gente não gosta de dar exemplos pessoais, então vamos dar um exemplo de uma referência espiritual que a gente tem, que inclusive tem nos vídeos dele no YouTube, vocês podem bem pesquisar, que é o Wagner Borges, né? Ele fala abertamente, de maneira super tranquila e humilde, assim, que ele teve um desses processos de memória que ele conseguiu, dá pra gente fazer uma analogia mais ou menos assim, tipo um download de uma vivência que ele teve na Índia, onde ele trouxe conhecimento do sânscrito, um grande conhecimento a respeito de bioenergia e chakras. Não é à toa que, cara, ele é um palestrante assim reconhecido mundialmente no assunto, né? Grande pesquisador, grande espiritualista no assunto. E não só dessa vida, mas ele conseguiu resgatar coisas de vida passada, onde ele realmente foi um yogi, né? E trabalhou diretamente com isso. Ele conseguiu trazer todas essas informações. Então a gente pode sim vivenciar coisas, trazer experiências de vidas passadas, né? Seja para algum trabalho, seja para trabalhar algum trauma, para trabalhar alguma relação específica com alguém. A espiritualidade que vai saber melhor do que ninguém os objetivos específicos, né, dessa rememoração. Então aqui, né, sobre fazer isso em projeção, eu acredito que a gente pode sim, desde que, a mesma coisa do futuro, que a espiritualidade ela vai te proporcionar isso, se isso te ajudar de fato para algo nessa tua encarnação, porque senão, assim, lembrar às vezes, porque aqui não existe santo, né? Então, assim, vai lembrar de algo lá de trás, que aqui tu tá numa jornada, poxa, tu tá legal, tu tá, né, tu ajuda as pessoas e tal, aí tu vai ter ali um resgate doloroso, sabe? De algo que tu fez, que tu, né, que hoje tu não se perdoaria por algo lá de trás. Então, vai te ajudar aqui? Não vai te atrapalhar. Tu pode desencadear, às vezes, uma depressão por algo que já foi. E que justamente tu tá aqui pra tá evoluindo sobre aquilo. Então, eu acredito que em casos que eles possam estar mostrando isso pra ti, né, de alguma forma, só se realmente vir muito a calhar. E depende muito do teu preparo espiritual, mental, psicológico, né, tudo pra isso. A gente nunca sabe
o contexto todo, né? Mas tudo leva a crer que realmente a gente não acessaria os famosos registros akáshicos, que é onde a gente tem, né, essas memórias sem a espiritualidade maior tá levando a gente lá. Porque, convenhamos, agora de maneira bem simplista e objetiva assim, quem aqui tem possibilidade, sabedoria, dá até para dizer, para acessar de maneira realmente inteligente o nosso passado? Para não estragar o nosso mental, o nosso emocional. O que nem tu falou, a gente fez muita coisa lá atrás, tanto boa quanto ruim. As boas que a gente pudesse acessar, será que não iam envaidecer? As ruins, será que não iam fazer com que a gente se fechasse em culpa? Então a espiritualidade, os amigos maiores que a gente tem, realmente que vão comandando esse tipo de experiência, sabe? Buscar isso por si só é furada. Por isso que, pelo menos o que a gente percebe é que todo bom espiritualista sério, ele não recomenda fazer aqueles processos de terapias de vida passada, sabe? Não é a gente ou um terapeuta terreno aqui que vai estar determinando o que a gente pode acessar ou não. Claro, é um assunto muito delicado, né? Muito extenso, não? Mas, enfim, é o que a gente percebe, assim. E claro, se alguém que está vendo fez isso, quer fazer, né? Ah, sim. Todo mundo com a sua jornada. Exatamente. Sempre um filtro. Mas se tem vontade de fazer, mas também tem um pouco de receio e tem essa vontade de saber o que a espiritualidade, né, acharia disso, não custa, né? Entrar em contato com o mentor e pedir essa respostinha pro futuro. Porque Mas não... é que dá mais trabalho, né? Não dá também pra jogar, tipo assim, mas se eu conseguir fazer é porque a espiritualidade deixou. Não, a gente é livre. A gente é livre tanto pra colher, né, quanto pra plantar e o que vem com isso, né? Então, é pra plantar e pra colher, né? Tá. Aqui. Vamos pra próxima. Um obsessor pode me puxar para o umbral enquanto estou projetado? Ele pode influenciar a gente de maneira com que o nosso padrão vibratório baixe e ele consiga puxar. Se a gente não tem domínio energético, se a gente não está bem amparado até mesmo pela espiritualidade e baixou de padrão, sim, eles com o domínio deles conseguem puxar a gente, né? A gente pode ir sozinho, tá? A gente tá no umbral, né? Eu vou dizer, normalmente é assim. Só num caso de obsessão normalmente pesado mesmo, que pode ter uma interferência maior, né, de ou normalmente um grupo de espíritos mal intencionados que vão querer te puxar para algum lugar desequilibrado, né, para que teu dia a dia se torne assim, ruim. Por exemplo, tu já acorda sem energia porque foste vampirizado, entre outras coisas assim, né? E assim, se alguém já viveu isso e tem medo de reviver, né, ou tipo tá com dificuldade de rememorar, né, mas sabe que tem uma facilidade para essa projeção, que leva a lucidez, né, que não é tão comum assim, mas muita gente busca, né. Eu acho assim que eu acho que isso é fato, né, eles recomendam muito isso. Pede o amparo, sabe, antes de dormir, né. Tipo, hoje eu queria dormir, eu queria estar, né, fazendo aquilo lá, quando eu tô dormindo e tal. Pede o amparo. Porque assim, ninguém consegue nada sozinho, tá? Autossuficiente não... Vamos com calma. Então, e sempre assim, como vai ter gente querendo te levar para um bom caminho ali na projeção, pra te estar usando esse tempo bom, pra ti, vai também ter quem vai estar te enganando, tá? Às vezes tu acha que tu tá lá na floresta encantada e tu tá num umbralzão servindo de prato. A refeição da madrugada. Né? Então, assim, pede amparo antes de dormir. Se por um acaso, por um segundo, ganhar uma lucidez lá durante projeção, chama os guias. Eles vêm. Tu pode não ver, né? Que depende muito de caso para caso, mas não é porque não vê que não tá lá. Então pede e aprende a sentir a energia. E estudar a espiritualidade né? Ajuda muito. Estudar o próprio fenômeno, o conhecimento é o caminho sem volta, né? Ele abre portas assim que te dão ferramentas para trabalhar, isso é muito interessante. Vamos para a próxima. Podemos sair do corpo estando acordado ou fazendo alguma coisa?
Olha, interessantemente, se a gente fosse responder essa pergunta uma semana atrás, eu diria que não, eu acho, né? Porque ele necessita do transe ou do corpo estando com o metabolismo muito baixo, como é o exemplo do sono, né? Mas existem casos muito raros, que é no livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, que tem alguns relatos, principalmente do século XIX, onde pessoas tinham projeções astrais mesmo estando fazendo alguma coisa. Só que o que acontece é o seguinte, necessita baixar o metabolismo. Então, normalmente, a pessoa ela fica fazendo algo de maneira muito lenta. Sabe? Como se ela não estivesse aqui, mas de maneira automática meio que continuasse fazendo. E aí houvesse o desprendimento. E o próprio espírito também, por não ter essa soltura bem notada, ele também não tem aquela liberdade que o espírito goza quando está em projeção, sabe? Aí também o espírito está projetado e fica assim, sentado. Quase que como se tivesse com sono. Tem casos assim, mas são muito raros, inclusive eu arrisco dizer que são fenômenos causados com propósitos informativos pela espiritualidade. Tipo, várias provinhas que eles foram dando ao longo dos fenômenos, principalmente na Europa, no século XIX, né? Com todo aquele boom do espiritismo, para provar para a mente materialista e para a mente puramente religiosa, religioso no sentido cego, que tem algo a mais. Sim. Vários fenômenos para se estudar, sabe? Porque comumente não, e nem tem propósito, né? Porque se tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico fica em estado de letargia, qual é a utilidade disso, né? Não teria utilidade, assim. E tem até, isso me fez lembrar da experiência de Chico, né? De estar em outro planeta. Sim. Porque em projeção astral, Chico, né? Chico Xavier, em projeção astral, né? Já teve gente, eu fui para outros planetas e tal, mas isso também não acontece, né? Não é aí, seria a projeção mental, né? Porque tem uma característica que os estudiosos do assunto dizem que o perispírito ele consegue viajar na velocidade da luz. Quando um espírito super liberto ainda, né? Porque o bom projetor, se tiver projetores assistindo aqui, eles vão saber, certamente vão poder falar assim, como é comum às vezes sair do corpo e tá tão carregado de energia, tu não fez um bom trabalho energético antes de deitar, ou teve um dia meio perturbado, sai se arrastando no chão assim. Tu mal consegue andar de tão pesado que tu tá. Para levitar, já tem que estar numa segunda, numa terceira dimensão, assim, já bem mais equilibrado. Então imagina tu ter a soltura a ponto de viajar na velocidade da luz. E mesmo na velocidade da luz, é fisicamente impossível você, num período de sono, né, que vamos dizer, no máximo dura 8 horas, você ir e voltar, mesmo na velocidade da luz, daqui até Marte, por exemplo, já nem seria possível. Entende? Então, né, se alguém tivesse perguntando, mas eu tive um sonho uma vez que foi muito real e eu estava muito longe, né, ou até outro planeta, ou com vidas, né, extraterrestres. Então, vocês estão dizendo que isso não aconteceu? Não, ninguém está dizendo isso. Não é isso. Né? Porque quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu também fiquei na dúvida, mas como assim? Ele disse que foi, né? E tipo, ele tinha elevação moral para isso, baita né? Claro. Ele tinha o campo dele energético preparado para isso, ele tinha amparo para isso. Então eu fui entender que existe a projeção mental, né? Que então sim, se você foi para outro planeta, talvez você foi, né? Uhum. Mas a projeção mental e astral são diferentes, né? É que pro corpo mental já não tem mais essa... A distância realmente não é um fator determinante. Bastou pensar, já tá lá. E isso até me veio, porque assim, já conversei com pessoas que me relataram que estavam assim, tô lá lavando louça, né? Limpando a casa, fazendo não sei o quê. E por alguma pessoa em outro lugar, mas as duas têm alguma ligação, né? São pessoas que geralmente se conhecem. E disse que parece que eu vi a fulana aqui, sabe?
Então, assim, não é impossível. Mas não é a projeção astral. Tá? Ou pode ser, só que a pessoa tem que estar dormindo, né? Como eu falei, tá fazendo alguma coisa. Então, assim, tem... Por isso que é bom estudar. Nossa, É tem muito tanta variável, coisa. né? E vale falar, assim, que apesar de que tem alguns conhecimentos que já estão mais palpáveis, assim, como em quase toda a ciência na Terra, na verdade, né? A gente está engatinhando. A ciência dos corpos sutis, ou seja, conhecimento a respeito das leis que regem tudo isso, a gente está engatinhando. Inclusive, a espiritualidade vai soltando de pouquinho em pouquinho, porque sabe que se a gente tivesse esse conhecimento, né, e esse poder em mãos, a gente estaria fazendo muita besteira por aí. Isso é um fato, assim, né? Necessita-se de uma evolução moral maior na humanidade para daí esses fenômenos se tornarem mais conhecidos e mais frequentes. E uma dica legal aqui, que é sobre tudo que a gente conversou sobre, às vezes até um pouco de rememoração e tal, e entender um pouco dessa projeção mental, ela é muito comum em técnicas de meditação. Normalmente. É bem... Às vezes tu vai estar... né, já conversei com pessoas que em estado de meditação conseguem estar acessando algumas coisas. Então, pode ser que, né, não sei quem perguntou, mas às vezes tem essa... Eu já tive, né, isso de pensar, será que eu fiz uma projeção astral em técnica de meditação? E aí quando eu fui estudar um pouquinho, eu vi que tem isso do mental, tem de tu tá, né, tu tá num estado de trânsito, conseguir acessar algumas coisas que tu recebeu durante uma noite, durante uma semana ou de meses atrás. Tem a própria clarividência. A própria clarividência, ela é muito fechada justamente por falta de estudo da paranormalidade. Ela é muito fechada com a questão da vidência, né? Que é ver espíritos. Então é só isso. Não. Existem várias maneiras de se utilizar da clarividência. Existe um processo chamado clarividência viajora, que é você, na dimensão energética mesmo, acessa lugares, acessa informações, dialoga. Então, assim, são coisas que realmente necessitam de bastante estudo e a gente tem que ter muita calma ao afirmar algo 100%, assim, sabe? Mas vamos lá, e se tiverem alguma dúvida ou até alguma colocação, sugestão, né, para complementar, fontes que quiserem indicar, pode deixar aí nos comentários. Tá. Consigo ver pessoas que já desencarnaram em uma viagem astral? Achei ótimo. Eu lembro quando eu respondi lá no Insta, porque quando a gente acessa o plano espiritual, a chance de a gente encontrar alguém desencarnado é muito maior do que encontrar um outro projetor astral. Concorda? Até porque, a população no plano astral é muito maior do que a população de reencarnados aqui na Terra, né? Já tem isso. Então, cara, a chance de encontrar alguém desencarnado é muito grande. Agora, eu acredito que possa ter a conotação no sentido, posso encontrar um ente querido desencarnado? Eu acho que foi mais nesse sentido, sabe? Existe a possibilidade, certamente. Certamente. E assim, pelo menos uma vez na vida, existem estudos a respeito disso, pelo menos uma vez na vida uma pessoa, por mais que ela não seja um projetor astral regular, assim, né? Ela costuma ter pelo menos uma experiência nesse sentido, sabe? Meu avô, a vovó veio dar um conselho pra mim, não faz aquilo e faz aquilo. Muito comum. Ou assim, às vezes ela... Né, quantas pessoas que não tiveram assim, uma coisa assim de... A tua amiga, alguém próximo a ti, perdeu um ente querido e tu sonhou com essa pessoa. Né? E... Né, às vezes tu nem... Isso não tem nada a ver com mediunidade, né? Tu, em sonho, viu aquela pessoa que desencarnou que é próximo da tua amiga. Então, isso pode sim acontecer, com certeza. Essa aqui é bem parecida com a outra. Em projeção, posso acabar indo para algum lugar ruim? A gente respondeu já, o que dá para complementar é justamente isso. Aqui, quando a gente está no corpo físico, a gente está sujeito a tudo aqui, né? Mas é isso. No plano astral, não sei se eu consegui ser claro, assim,
No plano astral, o nosso pensamento, o padrão vibratório do nosso pensamento e dos nossos sentimentos vão ditar onde a gente vai, por sintonia, se encontrar. E isso pode variar muito. Então, no momento, eu estou numa paz interna, aí estou lá com os mentores, estou batendo um papo, estou estudando, li alguma coisa que me trouxe uma lembrança muito ruim, alguém que eu não perdoei, algum trauma, alguma coisa mal resolvida. Já. Bom. Cara, literalmente é instantâneo, é um imã que te puxa com muita força, assim, né? Então, sintonia é a palavra. A gente tem que estar sempre levando ao pé da letra, é o que Jesus sempre falou pra gente, né? Orai e vigiai. Se tu ficar em vigilante, cara, e vigilante aqui dentro, né? Ficar olhando os outros assim. Ficou em vigilante e baixou a sintonia, vai cair. Claro que vai. Vai ser pratinho. A gente brinca com isso, tá? Espero que vocês também levem na brincadeira. É mais leve, é mais gostoso, né? Estudar e falar sobre essas coisas assim. O prato, assim, que eu quero dizer, porque a gente lê e nos vídeos, né? Tem um que a gente gosta muito de ver, que é do Saulo, que ele usa muito, né? A gente, quando fica em vigilante, cai lá no umbral, porque no umbral, então, quem tá lá, e muitos querem ficar lá, né? Pela sintonia que eles estão. Então, eles estão sempre esperando, né? Os projetores que não se vigiam para cair lá. Então, vira um prato cheio para eles, né? Porque por a gente ter corpo físico, a gente carrega muita energia quando a gente está fora do corpo. Então, para eles é literalmente um banquete. Um projetor, assim, é um banquete. Eles vão usar os nossos vícios, o que a gente tem para atrair. Isso aqui foi também bem do que a gente conversou antes. Nessas viagens, posso tentar fazer sozinha ou pedir proteção, algo assim? Como é um fenômeno natural, cara, eu tendo fé nisso ou não, eu tendo contato com a espiritualidade ou não, o fenômeno vai acontecer, então perfeito. Tanto que existem muitos, né, que buscam o fenômeno sem nenhum propósito. Elevado, isso não tem vínculo religioso, né? Nada. Só pra deixar bem claro. Não, um fenômeno completamente biológico e espiritual, assim. Tem gente que busca esse fenômeno sem nenhum propósito elevado. Vai acontecer o fenômeno? Vai. Mas onde que a sintonia vai levar? É sempre isso que a gente vai falar. A gente pode fazer as coisas sozinhos? Pode. Uma vez que a gente tem conhecimento, uma vez que a gente consegue, como é um fenômeno até natural, nem precisa ter conhecimento, assim, né? Vai acontecer, mas e agora? O que vai acontecer comigo daí, uma vez que eu fiz sozinho, né? Tudo vai ditar a sintonia. Então, não tente fazer sozinha, pede proteção. Isso é uma coisa até pra vida, assim, eu vejo, né? Pô, tu pode estar desenvolvendo a humildade, uma vibração coletiva, calorosa, por que não? Por que não, tipo, fazer isso, né? Pedir a proteção, vai passar por um momento delicado, pede. Seja aqui no plano físico, seja na hora de deitar a cabeça no travesseiro para ir para o plano astral, peça proteção. Acho que não tem por que não, né? E a proteção, até, né, como a gente está deixando bem claro aqui, não é indiferente se você vai numa casa espírita ou se é evangélico, católico. Claro. É pedir a proteção com quem você sentir, sabe? Não... Cada um tem a sua referência, Isso, né? a sua fé, né? O seu equilíbrio, então... Espiritualidade não tem certo e errado, a gente tem que desapegar o quanto antes disso. Precisa ser espírita para isso acontecer? Óbvio que não, exatamente. Tem corpo aqui, tá encarnado, vai deitar a cabeça para tirar um cochilo à tarde ou para deitar à noite, vai acontecer, meu filho. É um você fenômeno lembrando natural. ou não, Acontece. É verdade que o nosso espírito pode desacoplar, mas continuar dormindo? Por quê? Então desacoplou, o corpo está dormindo e o espírito continua dormindo do lado do corpo, né? Isso é um fenômeno muito comum em grande parte da humanidade. O que leva a isso é justamente a mentalidade puramente materialista, ou seja, eu encaro o momento do sono como um momento puramente de descanso biológico do meu corpo e eu já crio uma mentalização, então eu vou dormir e já vou pensando que amanhã eu vou ter mais um dia puramente materialista e assim vai indo, assim vai indo.
Aí cria tipo um magnetismo tão forte de que só existe isso aqui que a gente consegue sentir aqui nesse plano, que a pessoa ela se trava. É o estado de negação, né? Ela se trava. E isso vai pro nosso espírito, né? E isso gera normalmente estados obsessivos, tá? Se não tem proteção, se não tem pessoas da família que oram por você, etc, que geram um mínimo de proteção, uma boa vibração ali, isso costuma gerar processos obsessivos de vampirismo, normalmente, né? Que é justamente como a gente falou, a gente é uma pilha super carregada. Desacoplou e tá ali dormindo, né? Um processo quase que em coma, assim. Meu, é o prato perfeito. O cara nem chance de correr, porque normalmente os vampiros, porque né? tá dormindo. Eles tentam te pegar. Aí tu tenta correr, tu tenta se defender, tu ora. Pra eles, meu, pensa, né? Tá paradinho ali. É. Todo mundo consegue fazer ou isso é considerado um dom? Né? Então, Isso é muito legal essa pergunta, porque no meio espírita, espiritualista, a gente enxerga os fenômenos mediúnicos ou paranormais, ou seja, que são normais, mas além do físico, como algo tipo, tenho que ser um escolhido, tenho que ser um missionário. Ó, a palavra dom por si só, eu vejo assim, se for no sentido de presente divino, ok. Por exemplo, o dom da vida, né? O dom do aqui e agora, isso é um dom. Agora, uma habilidade que alguém tem, chamar isso de dom, para mim particularmente chega a dar um ruim assim dentro, porque quando a gente entra de cabeça nos estudos espirituais, a gente percebe que tivemos várias vidas lá atrás, teremos várias na frente, a gente chega a uma conclusão, que tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Então, a pessoa que tem alguma habilidade mediúnica, paranormal, seja no que for, tocar um instrumento, ser um construtor, um arquiteto, um médico, o que for, qualquer coisa, qualquer habilidade, tu pegar e diminuir, chega a ser até um insulto, assim. Diminuir isso, dizendo que é um dom, quer dizer, do nada alguém, alguma força maior do universo, estalou os dedinhos, assim, e decidiu, você vai ter esta habilidade. É um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Então, não. Se a pessoa tem essa facilidade, é porque ela construiu lá atrás. Inclusive, até pegando como referência o Saulo, né? Ele sempre fala assim, eu tenho uma regularidade X em projeção astral. Por exemplo, 3, 4 vezes por semana. Eu tenho processo de clarividência de vez em quando. Então, eu vou trabalhar, né? Energeticamente, vou movimentar energia, vou estudar, vou meditar, para durante essa vida já ampliar essa minha habilidade, para que na próxima eu já venha com mais facilidade. Porque se a gente não fizer hoje, não vai vir. Não vai vir. Não vai vir amanhã, não vai vir na próxima vida, não vai vir em outro planeta, não vai vir na 19ª dimensão que vai voltar para... Esquece, cara. A gente está construindo, entende? Tem que ter o processo de construção. Por isso que a gente sempre fala que é o que a gente tem agora em mãos, a coisa mais preciosa, né, e mais poderosa que a gente tem. Então, esse lance de dom vai para baixo. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade hoje? Claro. Meu Deus, pega um Wagner Borges da vida, pega um Valdo Vieira, né, que foi grande estudioso disso. Óbvio que eles têm mais facilidade. Reencarnações passadas já trabalharam muito nisso no período intermissivo, ou seja, os anos que eles passaram no plano espiritual entre uma reencarnação e outra, focaram exclusivamente nesse tipo de coisa, vai vir com mais facilidade. Chico Xavier era tão desprendido, tão desapegado, que ele tinha facilidade para isso também. Ele não via o corpo como algo, meu Deus, quero ficar preso aqui. Pelo contrário, certamente chegava a hora do sono, gratidão pelo dia de muito trabalho, mas agora eu vou ter a minha viagem, entende? Eu vou aproveitar. Vou entrar em contato mais direto com os mentores, vou aprender mais, vou receber uma energia boa. Se eu puder trabalhar também, ser útil, perfeito, estou aqui, né? Pau para toda a obra. O desapego, que é uma coisa que se constrói, vai gerar esse tipo de facilidade. Conhecimento também, práticas, tudo é uma construção. Com certeza. Então vamos para a próxima. No sonho, quando enxergamos nosso corpo dormindo e tentamos retornar à vida corpórea, e em muitos casos não conseguimos, qual seria o estágio desta situação?
De maneira geral, quando a gente está fora do corpo, a gente pensa no corpo, automaticamente o cordão de prata, ele já, pelo próprio magnetismo da vontade, né, a gente já retorna ao corpo. Inclusive é uma maneira que os projetores usam quando estão lúcidos, muitas vezes, para sair de situações que eles desagradáveis, assim, né? Enfim, vem algum espírito atacar, alguma coisa assim. Basta pensar no corpo, ele já consegue voltar. Esse lance de prender um espírito reencarnado fora do corpo, por isso que costuma ser muita baboseira, assim, né? Ao menos que você firme um contrato, etc, etc, ok. Mas se não, basta tu pensar, tu voltou já. Então pode ser, acredito que, ou um processo obsessivo, onde realmente existe uma emanação, né, de energia de um ou mais espíritos impossibilitando com que isso aconteça, seja num processo de absorção de energias vitais, né, ou por algum motivo maior, ou mesmo porque o corpo está naquele sono rei, que eles chamam, né, que é o sono profundo, onde o corpo ele está justamente nesse estado para você ter a projeção, né, para você ter esse estado de liberdade do espírito e fazer com que o corpo saia desse sono, né, desse estágio de sono, forçadamente, às vezes é bem difícil. Às vezes é bem difícil mesmo. Então, se for o caso, recomendamos que se aproveite esse tempo, né, que naturalmente as ondas cerebrais elas vão aumentar, é um processo super natural, né, vão aumentar e o corpo já volta a acoplar. Tudo é muito natural nesse sentido. Quando lembramos sempre dos nossos sonhos, e mesmo no sonho, sentimos todas as vibrações e todos os sentidos do corpo no sonho, e acordamos com todas as ações do mesmo. O que significa? Isso pode caracterizar primeiramente um estado de sonambulismo mesmo, né? Enfim, nem vamos adentrar muito nisso aqui, eu acho que não vem ao caso. Mas a informação importante, eu acho, dessa pergunta seria a seguinte, porque a gente costuma enxergar, e o livro Medicina da Alma, entre vários outros, né, livros espíritas e espiritualistas, trazem essa informação de que o homem aqui na Terra ele costuma enxergar a vida, a manifestação da consciência como uma coisa puramente biológica, né? Então nós somos um aglomerado de nervos, de músculos, de células, tecidos ali, mas o que gera o impulso, né, nessas células? Nada mais é do que o perispírito. Então é o espírito que dá o comando ao corpo biológico, tanto que, uma vez espírito desacoplado, ou seja, desencarnado, não tem ação alguma. A gente falou da morte, né? Mas até mesmo num caso de projeção astral, o espírito está desacoplado, o que o corpo faz? Só mantém o funcionamento básico, metabolismo básico para a sobrevivência dele. Não tem ação, entende? Para ver como que é o espírito que dá o comando a tudo. Então, quando a gente está em projeção e a gente volta para o corpo, né, ou até mesmo a gente está na faixa do cordão de prata, que tem uma área ao redor do corpo, a gente traz aquelas sensações para o corpo físico, né? E às vezes vice-versa. Se alguma coisa está acontecendo com o corpo físico e você está em desdobramento, ou em projeção astral, você sente a repercussão daquilo. Porque existe um laço principal, né, que é o cordão de prata, que dá para ser considerado tipo o somatório, né, da ligação de todos os laços físicos com os espirituais. É uma troca de informações de via dupla, absolutamente. Então, eu acho que de maneira geral dá para responder assim. E quando a gente acorda de uma experiência muito vívida, seja negativa ou muito positiva, a aura continua expandida, né, e a gente sente aquilo de maneira muito mais intensa do que normalmente a gente sentiria em estado de vigília, onde as nossas ondas cerebrais estão aqui muito focadas no material, né? A gente vem com aquilo muito sensível, assim. E geralmente isso é a prova também de que a gente está em projeção, né? Quando sente bem forte, né? Porque não é porque a gente falou aqui que todo mundo faz projeção, que todos os sonhos, então, são vivências de projeção astral, né? Perfeito. Então, mais um dia a gente pode falar melhor sobre. Falem um pouco sobre a relação entre espiritualidade e os animais, especificamente os gatos, se possível. Foi uma menina que mandou essa pergunta, né? Uma sugestão, até a gente achou bem legal.
e a gente sabe que existe muita dúvida, né, sobre se existe uma relação, né, espiritual com os animais, se de fato eles são espíritos, né, se eles têm um espírito. Então a gente até quer fazer até um vídeo de tema único sobre isso, né, falando sobre a espiritualidade, os animais, o que eles podem contribuir, né, na nossa casa, na nossa energia. Então, eu sempre acreditei que sim, os animais têm espíritos. Isso era uma coisa que eu sempre trouxe comigo, independente de ter entrado na doutrina espírita ou não. Para mim, era de sentir, né? Deve ter uma explicação por trás, mas eu sentia isso. Então, depois, né, estudando o espiritismo, a gente vê que, né, os animais, sim, né, tem essa ligação espiritual. Eles são um processo evolutivo também na Terra, né? Os espíritos, ele traz, né, que quando o ser é criado, ele segue alguns degraus evolutivos. Então, ele entraria primeiramente no reino mineral, ele progrediria para o reino vegetal, a partir disso para o reino animal, após isso o plano elemental, reino elemental, e aí sim o hominal, né? E após o hominal, segundo dizem, o reino angélico, dá para falar mais ou menos assim, que é já categorizado, né, pelos espíritos puros. Então os animais certamente são espíritos, segundo até mesmo o conhecimento que o livro dos Espíritos traz. Nós já fomos, então, porque nós já passamos por esses reinos todos, né? E, interessantemente, se eles estão no mesmo ambiente que nós, ou seja, se o planeta Terra ele não é um ambiente só para o reino humano, hominal, quer dizer que tem algum propósito por trás disso, né? E a gente percebe como que observando a natureza, e agora especificamente falando dos animais, quanta coisa a gente tem para aprender, né? E o intercâmbio doméstico, especificamente dos gatos, então, já que a gente vai deixar mais informações para o vídeo de tema único, eles são transmutadores de energias fantásticos, fantásticos. E são grandes companheiros, né? O arquétipo felino, ele é muito interessante, assim como qualquer outro do reino animal, certamente, né? A gente pode estar ajudando um na evolução do outro. O animal, ele tem um instinto primitivo muito mais forte. Preponderante. Uhum. Então, a gente ajudar a educar eles, para eles continuarem caminhando e seguirem, né, o plano, é fundamental. Nenhum animal aparece na nossa vida à toa. Então, não tem que ter eles falar, são os animais que nos escolhem. Não duvido. Não duvido que às vezes algum animalzinho cai na nossa mão justamente para a gente aprender a amar além, né, do humano, amar tudo, e para a gente ajudar nesse processo evolutivo dele. Assim como eles para a gente também, né, eles ensinarem a gente uma outra forma de amar. E isso a gente vê bem forte até na personalidade deles, né? Claro. Pode ter ali, ó, uma ninhada, né, de gato, nasceu na mesma ninhada. Cada um vai ter sua personalidade. E isso, então, vem né, indo pro lado do que o Espiritismo traz, né? Sobre, então, esse... Talvez não foi a primeira vida dele como gato. Por que ele é um gato mais zen, tranquilo, que tá sempre apaziguando as coisas na casa? Ou aquele cachorro tu pode botar em qualquer lugar que ele se adapta, né? Eles também têm o processo evolutivo deles de... Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, dentro do mesmo reino, né? Tem até um videozinho engraçado que tem uma mulher que ela conversa com o cachorro dela e ela pergunta, né? Porque ele apronta, né? Você não quer, né, evoluir, se tornar um menininho? Eu achei incrível. Muito engraçadinho. E ele fica escutando, sabe? Então é isso, ela tava como educadora. E né? agradeceu no final, né, a atenção dele. Tratar como um irmão mais novo, de fato, assim. Isso é muito legal. A gente não pode usar, né? Porque, então ele é menor do que eu, então eu posso usar né, do meu poder, entre aspas. Assim. Pra bater, subjugar. Judiar.
Eu acho que assim, a partir do momento que tu é espírito, tu sabe disso, tu tem consciência, tu acredita nisso, tu tem que tratar toda forma, né, espiritual que tá contigo com o mesmo amor, né? Numa casa ou qualquer lugar onde tenha muitas brigas, discussão, coisas erradas acontecendo, após sair desse local, existe algo que impossibilite outras pessoas de morarem aí ou a casa ficar sem vender, por exemplo, até transmutar a energia? Nossa, que legal, né? Existe. Na verdade, tudo é energia, a gente sempre fala disso, né? Então, principalmente se for uma pessoa sensitiva, assim, ela não estiver olhando do ponto de vista só material, né? E ela sentir uma coisa ruim ali, cara, isso pode ser, por mais que seja inconsciente, porque aí que entra a questão, mas eu não sei se eu sou sensitivo, energético, se eu tenho sensibilidade energética. Eu só sei que eu não gosto daquela casa. Não, mas tipo, vamos supor que eu me questionasse assim, eu não sei se eu tenho sensibilidade energética, como é que eu vou saber? Olha, todos estão sentindo as coisas. Uns de maneira consciente, ou seja, aqui no cérebro físico, através de estudo, meditação, prática energética, criou o caminho da percepção, mas o fato é que a gente está entrando em contato com as energias, ou a gente vai atuar de maneira consciente, a gente vai entrar em contato, melhor dizendo, de maneira consciente ou inconsciente. Então, às vezes, a pessoa nem sabe por quê, mas ela sentiu a energia ruim da casa e, não sei, cara, alguma coisa diz que não, ou até mesmo os mentores, né, sopram no ouvido também de maneira inconsciente e acaba não vendendo. Porque, de fato, né, o que é ruim repele o que é bom ou atrai o que está em igual vibração. Então, pode ser que tenham pessoas que não se importem com isso, ou até mesmo se sintam atraídas. Vamos supor, fazer um exemplo bem rápido. Uma casa que tinha muita discussão, muita briga por causa do alcoolismo, né? Alcoolismo e dinheiro. Cara, certamente esse lugar se tornou um ambiente espiritualmente quase que assim, uma casa, um lar para espíritos de igual vibração. Atrai. Então, assim, se tu for uma pessoa que se sente confortável em ter um estilo de vida que quer ficar brigando por causa de dinheiro, gosta de ofender, se sentir melhor ou, né, superior por causa de alguma coisa ou de outra. O álcool se faz muito presente na tua vida. Isso, exatamente. Eu ia falar de uma maneira mais grosseira. É capaz que você, em vez de se sentir repelido, se sinta atraído por aquilo. Mas isso depende muito. Agora, de maneira geral, isso pode ser bem ruim, tá? Até porque os espíritos podem tomar conta e tipo, esse é o meu ambiente. Então não quero ninguém aqui enchendo o saco. Eles mesmos vão fazer com que uma pessoa não sinta-se à vontade ali. Essa pessoa faz evangelho no lar, ela busca uma alimentação saudável, etc, etc. O que está fazendo aqui na minha casa? Eles vão pensar assim. Mas nada está perdido, tá? Claro que não. Mas eu gostei da estrutura dessa casa, ela vai ser um lugar, é o tipo de lugar que eu quero, mas eu não me sinto bem dentro dela. Limpa as energias dela, bota a tua energia ali dentro. Exatamente. Sabe? Prepara aquele ambiente para ti, para tua família, para aquilo que tu quer, bota a tua energia lá. E isso tu consegue fazer por vários meios, aí vai até muito do ritual íntimo de cada um, né? Da onde que encontra a sua harmonia e trazê-la para dentro daquela casa. Se o teu jeito é com incenso e tu, né, acreditar que o incenso vai estar limpando aquilo e tu ter hábitos diferentes do que tinha lá dentro, vai te ajudar se através da oração, da prece, com o evangelho no lar, né, fazendo técnicas de energéticas, né? De energia. Até porque, gente, a gente tá no umbral, a gente tá no planeta Terra. Se tu for esperar um lugar perfeito para tu montar a tua família, transformar aquela casa no seu lar, vai morrer na praia. Ou tem que procurar um templo que é um templo budista, sei lá quantos anos, entende? Tipo, é a realidade do planeta, a gente que tem que ter a força maior para criar o nosso magnetismo nos lugares que a gente habita, né? Isso é muito importante. Por isso as práticas e os hábitos que você bem acabou de citar. Muito porque às vezes não é nenhuma questão de a casa tem uma energia ruim, parece que eu não sei, só não me sinto aqui, sabe?
é só porque é uma energia diferente da tua e a partir do momento que tu começar a plantar a tua energia lá dentro e atrair o Os que tu bons queres, espíritos. né? Já muda tudo, nada é perdido. É. Qual a visão espírita a respeito da cremação? Olha, eu nunca li algo a respeito disso especificamente. A não ser que a gente sabe que o duplo etérico, esse corpo que faz a ligação entre corpo espiritual e corpo físico, né, que é a nossa usina de energias, inclusive é onde os chakras se localizam, o corpo físico não tem chakra, né? Ele leva algumas horas até se decompor, vamos dizer assim, até evaporar depois da morte, né? Em média, em torno de 48, 72 horas. Por isso que recomenda-se respeitar esse mínimo de horas Pra ir até fazer a cremação. cremação. Então isso assim é muito importante. Agora, sei lá, é uma lógica que eu um dia até refletindo estava pensando, né? Tu é um espírito apegado aqui. É melhor tu ter um corpo apodrecendo numa lápide, onde as pessoas vão inclusive ainda lá chorar por ti? E que tu vai ver o teu corpo se decompondo e sendo comido por larvas, né? Ou seja, sofrer vagarosamente, ou ter o processo acabado de uma vez por todas, entende? Vai ser um grande sofrimento se for um espírito apegado? Vai. É porque Vai. aí é o sofrimento... Mas ele vai ser uma vez só. Matéria, né? Eu acho a partir do momento que... É bem pela questão, assim, levando em conta o que a gente estuda e acredita, eu acho que não... Nada interfere na visão espírita, né? Se vai ser jogado no mar, se vai ser cremado, se vai ser... O que acontecer é corpo. A partir do momento que tu entende que isso aqui, né, é passageiro, ele tá sendo um lugar para o teu espírito morar, para te fazer o teu processo, né, reencarnatório aqui, e que, assim, morreu, né, desencarnou. Ele não serve mais para nada. Parou de funcionar. Então, eu acho que desapega, aí tu vai conseguir ver qualquer forma de descarte do corpo, né? Eu levo muito pro descarte. Às vezes até sou meio grosseiro, mas... Mas é bom até a gente levar na brincadeira falando isso já assim. Então, eu acho que aí é menos doloroso, sabe? De pensar em assim, mas vai ser queimado, meu corpo, né? Eu acho que isso dói quando tu é muito apegado à estética, à matéria, ao que tu trouxe tanto dentro do teu corpo. Poxa, mas eu fiz tanto isso. Crenças também, né? As tuas crenças, Então, eu acho assim, é muito particular de cada um. Acho que é muito íntimo. Acho que é algo que tens que refletir pra tua vida. Mas se a tua intenção for assim, não, quando eu desencarnar, eu não quero ter o apego ao meu corpo, porque agora eu sei que eu sou um espírito e estou de passagem aqui. Eu acho que indiferente, qualquer forma do que acontecer com o teu corpo após o teu desencarne, acho que não vai te atrapalhar. Mas se, né, eu tenho vontade da cremação, eu só queria saber qual é a visão espírita. Acho que é isso. Acho que é mais fácil optar por uma forma que tu não se sinta atraído ao teu corpo para ver ali tu se decompondo, né? Teu corpo se decompondo, se isso de alguma forma te dói. E o sofrimento, querendo ou não, acho que é uma coisa que se tornaria bem mais rápida, porque que nem a gente fala, tudo é natural, né? Tudo é natural. Por mais que a gente não compreenda ainda, mas é natural. Então o corpo físico eventualmente vai virar pó. Por mais que leve, vamos supor, 150 anos. Vai virar. Ele parou de funcionar e vai virar pó. Tu quer acompanhar todo esse processo, os bichos comendo tua carne, os ratos criando ninho, cobra criando ninho no teu esqueleto, ou tu prefere, tipo, por mais que seja alguma coisa doída, né? Ser um baque, aí tu, putz, tá, já que não tem mais mesmo, então vou fazer alguma coisa da minha vida agora, entende? E, gente, só pra finalizar, a gente às vezes costuma diferenciar a questão ambiental com espiritualidade, né? E ambientalmente falando, essa questão de cemitérios, convenhamos, é um tiro no pé. Tiro no pé. Isso é muito ultrapassado. Respeitamos as crenças de todo mundo,
né? Cada um tem a sua opção. Mas assim, é muito ultrapassado. Não dá. Tem coisas que... Por isso que a ciência tem que caminhar também, né? A gente já sabe, é inviável. É inviável. Se para toda pessoa que estivesse morrendo agora a gente tivesse enterrando, ou pior, até criando lápides, Deus o livre, não dá. Isso é algo bem terreno, né? Porque, claro, é aquela coisa que pode pensar, mas como é que tu sabe, né? Tipo, não saber, eu acho que a partir do momento que tu começa a se abrir, né? Não é nem estudar, é abrir a mente e tu se aceita como espírito, algumas coisas parece que te caem, né? Então, o planeta, né, seja na Terra ou qualquer outro, eles são lugares criados e para serem cuidados. Então, começou aí no meio espírita ou qualquer outra doutrina, mas que te faça entender que tu é um espírito, começa a casar com o meio ambiente, tá aqui, ó. É a tua casa, Jesus Cristo. Não tem como, né, negligenciar. Então, assim, já que eu tô aqui só de passagem, então dane-se árvore, dane-se terra. Não. Até porque, cara... E se tu voltar aqui? Não, e pensamento e atitude, postura, cria uma vibração. Se tu vibra isso, já não espere muita coisa, assim, né? Né? A partir do momento que tu sabe que tu é um espírito, que tu vai voltar, o que tu tá deixando aqui pra depois? Qual é o teu legado, né? Qual é o teu legado? Mas... Eu acho que é isso, a gente pode encerrar por aqui hoje. Agradecemos mais uma vez. Pedimos sugestões para temas únicos, né? Tem algumas perguntinhas que a gente até deixa assim, que elas realmente precisam abrir um leque aí. De mais tempo para aprofundar, né? Precisa focar. E estamos então abertos para sugestões, novas perguntas para novos FAQs e até para textos que querem que a gente elabore, tá bom? É um trabalho de troca aí. É isso aí. Gratidão, gente. Obrigada. Acompanhe a gente lá nas redes. Até a próxima. Até a próxima.